vamos falar sobre a defesa de Welbert de Souza Fagundes, gente, acusado de matar o policial Roger Dias da Cunha durante perseguição em janeiro deste ano em BH. Ele pediu à justiça que seja transferido para um hospital psiquiátrico. Esse caso que deu muita repercussão, né? A solicitação foi feita com base em uma avaliação do psiquiatra forense Edir Lobo Ribeiro, que elaborou laudos psiquiátricos para Adélio Bispo, autor da facada no ex-presidente Jair Bolsonaro, para a ex-deputada federal Flor Delis e condenada pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, e também para o caso Suzane Richthofen. Que cartela de cliente, hein, velho? Nossa senhora, segundo o atestado, o Welbert foi diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas, transtorno psicótico, além de esquizofrenia paranoide. O documento alega que mesmo em tratamento no sistema prisional, ele apresenta sintomas psicóticos ativos com agravamento da doença. Atualmente, o Welbert cumpre pena em regime disciplinar diferenciado na Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco Sá, no interior do estado. O caso que gerou repercussão, Carol, por causa da saidinha. Sim. O Welbert era contemplado no momento com o benefício da saidinha, né? Havia deixado o presídio no Natal, tinha que voltar em 4 dias e não voltou. Aí eu levanto a questão, né, Carol? Não se fizeram laudos, não se fazem laudos dos beneficiados pela saidinha para entender se eles estão aptos à ressocialização? E como você sempre fala aqui, Carol, é um importante instrumento de ressocialização, essa saidinha. Inclusive, esse caso do Sargento Dias gerou uma lei que conseguiu restringir um pouco as regras para a saidinha. E tá posto aí o motivo, gente. Um criminoso que claramente não está bem, o laudo psicológico dele não é favorável. Então, ok, se esse laudo é atestado e de fato ele precisa de um atendimento especial do hospital psiquiátrico, por que ele foi liberado para deixar a prisão com o benefício da saidinha? Tá faltando critério. Ou então o critério surgiu agora. O critério. Aí quando dá ruim para a figura, não, ele precisa de um atendimento diferenciado. Não que ele não mereça, não é isso que eu estou falando. Mas lá atrás não deveria ter sido solto. Então tá faltando um critério maior por parte de Força de Segurança Pública na concessão do benefício da saidinha. Ô Lucas, e outro ponto que a gente tem que analisar também, eu acho que o Brasil, de maneira geral, ainda deixa muito a desejar nessas questões das análises psiquiátricas, porque muita gente que entra para o sistema prisional, e aí você está falando de um preso que teve esse benefício de progressão de pena, a saidinha, que cometeu esse crime, né, trágico, ceifando a vida ali de um policial militar. Mas a gente tem que parar para pensar também na forma como o Brasil avalia esses detentos que dão entrada no sistema prisional do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, porque a gente falha muito nisso. O Brasil, gente, não tem pena de morte e não tem prisão perpétua. E isso é cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, para a gente mudar esse cenário, é só uma nova Constituição. Então, a gente vai operar aqui dentro da realidade. Mas tem pessoas com transtornos que não têm cura e que não estão aptas a voltarem a conviver com outras pessoas aqui do lado de fora da cadeia e que deveriam, sim, serem mantidas em hospitais psiquiátricos. Mas quando a gente não tem esse laudo prévio, feito no momento em que essa pessoa foi presa, essa análise e esse cuidado, acontece exatamente isso que aconteceu. Essa pessoa recebe um benefício para ressocialização, que, né, de acordo com esse psiquiatra, que ele não tem capacidade para isso. Não deveria, então, ter sido solto, como você disse. Tá errado. Mas falta isso de maneira geral. A gente entender quem dá entrada ali na prisão, quem são as pessoas com problemas e transtornos mentais, quem são, por exemplo, os psicopatas, que não têm chance de cura e deveriam ser afastados da sociedade para sempre. Podem ficar presos para sempre? Não, mas podem ficar ali sob cuidados médicos em hospitais psiquiátricos, porque tem gente que não vai conseguir se ressocializar. Você vai colocar o preso de volta ali no contexto social, vai fazer aquela liberação, seja ela progressiva ou não, que foi muito debate em torno da saidinha, mas uma hora o preso que está no sistema penitenciário, ele sai, gente, cedo ou tarde. Ninguém fica preso para sempre, a não ser que morra ali na cadeia, né? Mas a gente precisa falar sobre isso também. Deveria ser uma triagem. Outros países já fazem isso muito melhor. E aí, aqueles presos que são diagnosticados, que têm problemas mentais, que têm transtornos psiquiátricos, eles não podem ser reinseridos dessa forma porque não estão aptos para isso e colocam a vida de tantas outras pessoas em risco. Foi o caso que aconteceu aí com o Sargento Dias. Coloca em xeque os critérios que são usados hoje para saidinha.
Sabe, realmente lança luz mais uma vez sobre a forma com a qual esse benefício está sendo aplicado aí no sistema prisional brasileiro. Aí não dá para questionar, não tem nem como criticar aqueles que estão tentando revogar por completo a saidinha de presos. E aí a gente também, Lucas, nem entra aqui no mérito de isso está sendo usado para justificar ou não, mas sim, existem casos, né? Falando de maneira geral, existem casos de pessoas com transtornos e que sim, no lugar aí de serem liberadas para voltar a conviver com outras pessoas na sociedade, deveriam ser colocadas, né, sob tratamento em hospitais psiquiátricos, já que tem uma condição. E aí, claro, fica para avaliação médica se é uma condição que pode ser curada ou não, se vai conviver com esse transtorno para o resto da vida, qual seria a medicação certa para controlar esse comportamento. Enfim, são muitas outras questões, mas é um debate que, a nível Brasil, a gente sim precisa ter mais foco, mais conhecimento e colocar mais luz sobre ele. Boa.